orando, buscando a face do Senhor. Bom Pai Celestial, eu coloco todos os meus ouvintes diante do Senhor, todos os que estão a acompanhar este programa este, O Desvelar de Deus. Os que estão nos ouvindo através do rádio, os que estão nos acompanhando através da internet, famílias, pessoas individuais, em seus postos de trabalho, em seus automóveis, em suas casas. Abençoa todos os ouvintes, respondendo o clamor e as necessidades e os desejos desesperados de cada pessoa. O Senhor sabe muito bem as necessidades que temos, portanto, não é nem necessário mencioná-las. O Senhor sabe exatamente o que nós precisamos, por isso eu te suplico, mantenha suas mãos estendidas sobre cada um de nós, para nos abençoar. Dá-nos a presença do Espírito Santo, a unção divina, para quem fala, para quem ouve, para todos os que estão participando desta programação. Venha ao encontro de todas as nossas necessidades, no nome do Senhor Jesus Cristo. E que o Espírito do Senhor possa pegar a mensagem desta noite e introduzi-la no coração das pessoas, de cada pessoa, para abençoá-las. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus prezados ouvintes, meu caloroso abraço a todos vocês. Vamos observar de início, colocando em pauta que o Senhor não muda e que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos ou destruídos, extirpados, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Ele não muda mesmo. A minha porção é o Senhor. Qual? O Senhor que não muda. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, a fé que está dentro de mim. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que se atêm a ele, se apegam a ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. No capítulo 23 do profeta Jeremias, versículo 23 e 24, está escrito: sou eu apenas Deus de perto? É uma pergunta que o Senhor faz através do profeta Jeremias. Sou eu apenas Deus de perto? Diz o Senhor. Não Jeremias, o Senhor. Sou eu apenas Deus de perto? Diz o Senhor. E não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor. Porventura, não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Então esse Deus que enche os céus e a terra, suas misericórdias não têm fim,
e Ele não muda, eu quero falar um pouquinho deste Deus. Mais um pouquinho. Porque Ele é a nossa rocha, a nossa fortaleza. E nele devemos depositar inteira confiança. Vejam aqui, meus amados. Você que está me acompanhando através da internet, você que está me ouvindo através do rádio, não perca a bênção que Deus tem reservado para você. Eu quero que todos sejam abençoados. Então veja, o Deus imutável, trabalhando de uma maneira inesperada. Foi de uma maneira inesperada que nós começamos o programa O Desvelar de Deus aqui na Rádio Nova Vida Web. Não foi uma coisa programada, foi inesperadamente. Inesperado é quando não está esperando, não está pensando, de repente acontece. Então, o Deus imutável, o Deus que não muda, Ele trabalha de uma maneira inesperada, maneira que você não entende, que você não espera. Nós vemos que as igrejas mudam e as pessoas mudam também. As estradas mudam, os cenários mudam, as políticas mudam, as leis sofrem alterações, mas há uma coisa que não muda, que é Deus. Ele permanece o mesmo. Ele disse lá em Malaquias 3, verso 6, eu sou Deus e não mudo. Não importa quanto tempo faz. Deus nunca mudou nem um pouquinho. O que ele expressou no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, há milhares de anos atrás, ele mantém o que ele disse. Suas palavras de promessa, ele mantém. Ele não esqueceu de nenhuma de suas promessas. Ele não mudou nem um pouquinho e jamais mudará. Ele não pode mudar. A razão pela qual ele não pode mudar é porque ele é infinito. Qualquer coisa que é infinita não pode mudar. Então vamos estudar isto. Apenas por um momento, antes de abordarmos as Escrituras, vamos estudar sobre este Deus infinito, este Deus que não muda, cujas misericórdias não têm fim, este Deus que enche os céus e a terra. Portanto, meu ouvinte, Ele está bem pertinho de você. De repente você está triste, abatido, desanimado. Pensa que tudo acabou para você. Mas não. Quando Cristo chega, surgem novas esperanças. Abre-se um novo horizonte. Abre-se uma nova visão. Cria-se uma nova expectativa.
Infinito não tem começo nem fim. Ele é todo-poderoso, onipotente, onipresente, onisciente. Onipotente quer dizer o todo-poderoso. Onipresente é Jeremias 23, 24. Ele enche os céus e a terra. Está em toda parte ao mesmo tempo. Onisciente é porque ele é sabedor de todas as coisas. Salmo de número 139, ali você pode ver que ele conhece o teu deitar, o teu levantar, o teu caminhar. Ele entende os teus pensamentos de longe. Então este Deus que não muda, ele é onipotente, o todo-poderoso. Ele é onipresente, que enche os céus e a terra. Ele é onisciente, que sabe todas as coisas. Ele conhece todas as coisas. Ele conhece todos os lugares. Ele conhece todos os tempos. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é Deus e ele não pode mudar. Meus amados, isto inspira confiança. Isto aumenta a nossa fé. Saber que tem um ser onipotente, onipresente, onisciente, que é riquíssimo em misericórdias, cujas misericórdias não têm fim. Ele enche os céus e a terra, de tudo é sabedor. Ele conhece cada dorzinha de coração que você sente, cada dorzinha no peito. Ele conhece cada lágrima que você deixou rolar. Ele conhece cada sentimento seu. Ele de fato conhece todas as coisas. Ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Eu posso fazer uma decisão e dizer que isto será desta forma. Eu e você, ambos, você e eu e você, somos seres humanos, cheios de falhas. Mudamos muitas vezes nossos planos, nossos pensamentos. Eu posso fazer uma decisão agora, você também, e dizer que isto será desta forma. Eu sou finito e você é finito. Ou seja, o finito é que tem fim, que acaba. O infinito não tem fim. O infinito não acaba, o infinito não morre. Eu terei que mudar porque coisas acontecem, circunstâncias. E eu terei que dizer, bem, eu estava errado. Eu tenho que admitir quando eu estou errado. Quando eu cometo um engano, quando eu cometo uma falha, eu tenho que admitir. Eu tenho que me dobrar. Eu tenho que aceitar. As circunstâncias nos atrapalham, nos impedem. Eu terei que dizer, bem, eu estava errado. Mas Deus não pode fazer isso, não. Porque sua única decisão é para todos sempre. Ele não pode mudar suas decisões. Ele não pode mudá-las. Glória a Deus! Ele então é o grande curador divino. Ele não pode mudar isto. Ele é o Salvador. Ele não pode mudar isto. Ele é cheio de graça e misericórdias. Ele não pode mudar isso. Ele fez promessas para nos abençoar. Ele não pode retirá-las. Se a atitude de Deus com relação a um pecador que quis se arrepender, Adão e Eva, por exemplo, e Deus fez um caminho para eles se arrependerem, e ele perdoou aquele pecador, ao vir o próximo pecador, Deus tem que fazer a mesma coisa com este pecador, ou ele agiu errado quando ele agiu com o primeiro pecador. Do mesmo jeito, do mesmo jeitinho que ele lidou com o pecador arrependido a primeira vez, ele tem que lidar com cada pecador arrependido em cada ocasião.
respectivamente falando. Então veja, ele não pode mudar suas atitudes, suas maneiras, se ele fizer diferente. Se ele perdoou Adão e Eva, mediante o arrependimento, se ele matou o cordeiro, derramou sangue do animal inocente e cobriu Adão e Eva com a pele do cordeiro ensanguentada, gotejando sangue, apontando para o cordeiro Cristo que morreria um dia. Ele perdoou Adão e Eva. Ele deve perdoar a você também, deve perdoar a mim também. Ou ele agiu errado quando ele agiu com o primeiro pecador. E se um homem estava enfermo e Deus curou aquele homem, então se outro homem vem a Deus, na mesma base, ele tem que fazer a mesma coisa, ou ele agiu errado quando ele curou o primeiro. Se ele veio com a mesma base, da mesma maneira, com a mesma fé, que lugar de descanso então? Meu ouvinte amado, que descanso então para a alma que busca refúgio? Não há outro lugar a não ser este Deus cheio de misericórdias, este Deus compassivo, este Deus riquíssimo em misericórdias. As Escrituras afirmam, São João capítulo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Agora, desejamos saber como o mundo chegou aqui. Vejam, a palavra de Deus criou o mundo. O mundo não apareceu por uma mera explosão. O mundo não apareceu por acaso. As árvores não cresceram por acaso. As florestas não apareceram por acaso. As montanhas, os rios, os mares, os animais, as aves e mesmo os seres humanos, nada apareceu por acaso. Teve que ter uma inteligência, teve que ter um poder criador, teve que ter um ser poderoso, um ser onipotente, onipresente, onisciente, para criar o mundo. Hebreus capítulo 11 nos diz que o mundo foi feito de coisas que não são aparentes. Tudo o que você vê no mundo, na criação, existe lá no céu, no outro lado, no invisível, porque tudo foi criado, o mundo, de um modo geral, foi criado de coisas que não são aparentes. Você vê uma árvore crescer aqui na terra, tem a árvore da vida. Você vê um rio correndo aqui, tem o rio da vida. Você vê uma árvore frutífera aqui, tem uma árvore frutífera lá também. Vem, Deus falou e trouxe isto à existência, porque Ele era Deus. Ele simplesmente disse, haja e ouve, haja e ouve. No princípio, Ele era a palavra, e a palavra falada era uma palavra criativa. Toda palavra que é falada não pode ser retornada como um erro para Ele, não. Repito, ratificando. Toda palavra que é falada não pode ser retomada como um erro. Então, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo foi feito carne, disse São João, e habitou entre nós, o qual era Cristo. E agora, a palavra de Deus, escrita na Bíblia, é sua palavra para nós. A palavra de Deus escrita na Bíblia é sua palavra para nós. E cada promessa tem o mesmo poder de criação por trás dela.
que a palavra de Deus fez no princípio, se cremos nela como sendo a palavra de Deus, depende de onde a semente cai. A palavra de Deus é semente, depende do terreno onde a semente cai. Se cai no solo, um solo que pode criar uma umidade ou um nutrimento ao redor da promessa de Deus, produzirá cada promessa que a Bíblia fez. Muito importante. Uma umidade, algo molhado, ou nutrimento ao redor da promessa de Deus, produzirá cada promessa que a Bíblia fez. Ora, a atitude mental correta em direção a qualquer promessa divina de Deus acontecerá. A atitude mental correta em direção a qualquer promessa divina de Deus acontecerá. A cura divina acontecerá. A libertação total acontecerá. A salvação acontecerá. O novo nascimento acontecerá. O batismo com o Espírito Santo acontecerá. A profecia será dada e se cumprirá. Se você apenas olhar para ela, palavra de promessa, e cuidar da palavra corretamente, porque o Deus infinito falou isto, falou a palavra de Deus. Jesus disse: céus e terra passarão, céus e terra falharão, mas minha palavra jamais passará. A palavra de Deus, as promessas de Deus não passarão sem que se cumpra. Não importa quão difícil pareça ser, não importa quão complicado pareça estar, não importa quão deformado esteja o corpo humano, não importa quão aleijado esteja o homem, quão aleijado esteja a mulher, a palavra de Deus tem que se cumprir. E está escrito na palavra de Deus que tudo é possível, somente crer. O aleijado pode andar com perfeição. Aquele que anda apoiado em um par de muletas pode andar sem elas. Aquele que anda empurrado em uma cadeira de rodas pode dispensar a cadeira de rodas. Se crer fielmente na palavra de Deus, se tem umidade na fé, se tem nutrimento na fé, a semente palavra tem que nascer, brotar, crescer, produzir os frutos de acordo com a palavra. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Oh, como devemos descansar sobre esta promessa divina. Como devemos descansar, repousar, não nos preocupar, não nos desesperar. Não importa as adversidades, não importa os desafios, não importa as mentiras, não importa as difamações, não importa as calúnias, devemos descansar sobre esta promessa divina do Filho de Deus, o qual disse: ambos, os céus e a terra passarão, mas minha palavra nunca passará. Há um lugar de descanso para a alma. Há um lugar de descanso para a alma. Agora Jesus disse na palavra: se pedirdes ao Pai qualquer coisa em meu nome, eu o farei. Se pedirdes ao Pai qualquer coisa em meu nome, eu o farei. Ele não disse talvez farei, quem sabe, vou pensar no caso,
Mas ele fez uma afirmativa, ele fez uma promessa: se pedirdes ao Pai qualquer coisa em meu nome, eu o farei. Mas às vezes, quando Deus realiza algo e faz algo que pedimos, contudo nós não, isto vem de uma forma inesperada. Você passa por alto, passa por desapercebido, vem de uma forma inesperada, porque o Deus imutável, o Deus que não muda, ele está trabalhando de uma maneira inesperada. Maneira, você não está esperando, você não está contando com aquilo, e algo acontece de uma forma inesperada. Teu filho é curado e você não percebeu. Teu marido arrumou um emprego e você não percebeu. Algo bom aconteceu na sua família, você não percebeu. E na hora que você não contava, na hora que você não esperava, vem de uma forma inesperada. E às vezes em um lugar também inesperado, em um tempo também inesperado. Maneira inesperada, lugar inesperado, tempo inesperado. Mas Deus responderá de sua própria maneira. Deus responderá de acordo com sua maneira, a maneira de Deus. Se você apenas crer, vê você isto? Você deve crer nisto. Você deve aceitar. Você se recorda que Jesus Cristo disse para Marta: não te hei dito que se tu creres, verás a glória de Deus? Ele disse para Marta: o teu irmão há de ressuscitar. Ela disse: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia, na ressurreição geral. Mas Jesus então abriu os olhos dela e disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Você deve crer nisto. Você deve aceitar isto. E então não recuar. Aceitar esta programação no seu coração. Aceitar esta mensagem que é pregada aqui, de segunda a sextas-feiras. Você deve aceitar isto. Você deve crer nisto. E não recuar, não virar as costas, não dispensar o pregador da mensagem. Quem sabe falar coisas na sua cabeça, quem sabe encheram a tua cabeça, quem sabe falaram coisas para você e você não apurou o que você ouviu, você não foi à fonte para saber se o que você estava ouvindo era verdade. Você nunca deve ficar com aquilo que as pessoas te dizem. Você tem que procurar apurar as conversas. Você tem que procurar apurar os assuntos. Se alguém faz um comentário, se alguém faz uma difamação, se alguém calunia alguém para você, você não deve ir aceitando tudo que falam para você. Você tem que apurar os fatos. Você deve crer nisto, aceitar e então não recuar. Não seja um covarde homem, não seja uma covarde mulher, não seja um crente parcial, não seja uma crente parcial, não seja um crente covarde. Seja um crente robusto, seja um crente firme, seja um crente forte. Seja um crente cristão com novo nascimento, seja uma crente cristã com novo nascimento. Para com as meninices, com as coisas erradas. Você deve crer nisto, você deve aceitar isto, e então você não deve recuar disto, se apartar disto. Segure-se nisto, firme-se nisto e diga: é isto. Esta mensagem é verdade. Este programa é um programa completo. Este programa é um programa sincero e honesto. O pregador fala a verdade. Para o pregador deste programa não tem rodeios. Ele fala a verdade. Ele fala a verdade e mostra nas Escrituras. Ele tem confirmações, vindicações. Você acredita em outras coisas?
Você prefere acreditar em qualquer conversa? Prefere acreditar no seu amigo do que em Cristo? Prefere acreditar no seu vizinho do que na palavra de Deus? Prefere acreditar numa colega à distância do que acreditar no pastor, no pregador da verdade? Você deve crer nisto, aceitar e então não recuar. Segure-se nisto, firme-se nisto e diga: é isto. Deus disse isto e está concluído. Se é Deus quem disse, está terminado. Se é Deus quem disse, está concluído. Você não deve ir pelo que disse e me disse. Você não deve dar crédito nem mesmo a qualquer tipo de sonhos. Você não deve dar crédito nem mesmo a qualquer tipo de visões, a qualquer tipo de profecias. Se o sonho é de Deus, ele tem que se cumprir. Se a visão é de Deus, tem que se cumprir. Se é de Deus, tem que conferir com a palavra de Deus. E você deve crer nisto, aceitar isto e então não recuar disto, da palavra. Segure-se nisto, firme-se nisto e diga: é isto. Deus disse isto e está concluído. Se Deus disse desta maneira, está consumado. Não importa quanto tempo vai levar. Poderia não haver nenhuma molécula formada quando ele disse haja para o mundo. Mas ele é eterno. E depois de algum tempo surgiram moléculas e átomos e apareceram porque ele disse que seria dessa maneira. Quando Deus diz, não importa se passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4, 10, 20 anos. Ele falou que Abraão teria um filho com Sara, sua esposa. Ele era já velho, sua esposa já velha, e ela era estéril ainda por cima. Mas Deus disse que ele teria um filho com ela, o Isaque. Passou-se 25 anos, mas Deus disse que ele teria. E 25 anos se passaram, mas eles tiveram um menino de acordo com a promessa. Veja. Observem, e aqui está uma promessa também, na qual podemos pensar: se ele, aquele que disse isto, tem feito cada palavra acontecer, então ele terá uma igreja para aparecer diante dele, uma igreja sem culpa nem mancha, sem defeito, sem mácula. Vê, e cabe a nós, irmão e irmã, cabe a nós realmente nos certificarmos que estamos certos com Deus, e por isso haverá uma igreja, sim, no arrebatamento. Haverá uma igreja sendo arrebatada, a igreja noiva de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ela estará preparada, ela estará prontinha, sem mancha nem ruga, sem defeito. Ela estará no ponto para ser arrebatada, porque está prometido que ele terá uma igreja pura, uma igreja sem mancha, sem ruga, uma igreja sem defeito para o arrebatamento, da qual eu faço parte, da qual você deve crer que faz parte. Cabe a nós, irmão e irmã, cabe a nós realmente nos certificarmos que estamos certos com Deus, e por isso haverá uma igreja, e nós queremos ser parte desta igreja. Você não quer, meu ouvinte? Você não quer, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga? Você não quer fazer parte desta igreja que será arrebatada? A igreja que vai no rapto, ela nem passa pela grande tribulação de 3 anos e meio. A igreja que será arrebatada, ela não estará ali diante do trono branco para ser julgada. A igreja que será arrebatada, ela estará nas bodas do Cordeiro durante o período da tribulação. A igreja que será arrebatada estará na lua de mel com Cristo no milênio aqui na terra, quando este mundo estiver purificado. A igreja que será arrebatada estará assentada sobre tronos ao lado de Cristo. Ali estará o rei e a rainha julgando as nações. Tenha fé nisto, irmão. Tenha fé nisto, irmã. O que Deus disse vai acontecer. Ele não disse uma palavra sequer, ele não deu uma promessa sequer sem que se cumpra à risca. Veja, nós sabemos que haverá uma igreja, e você faz parte desta igreja noiva. Não importa o que haja aqui na terra, estamos buscando uma cidade cujo construtor e artífice é Deus.
O projetista é Deus, vê? E não podemos nos dar ao luxo de perdermos isso. Faça o que fizer, não se esqueça disto. Não importa o que o vizinho faz, não importa o que o outro companheiro faz, não importa o que o seu colega de escola faz, não importa o que o seu marido faz, não importa o que a sua esposa faz, ou quem quer que seja, não importa, não importa, não importa, não importa, não importa o amigo, não importa o marido, não importa a esposa, não importa isto, não importa o filho, não importa o dinheiro, não importa o emprego, não importa nada, não importa bens materiais, não importa imóveis, não importa carros, não importa. É um caso pessoal entre você e Deus. Você simplesmente deve buscar esta salvação. Seu pai pode ter sido um grande homem, sua mãe pode ter sido uma grande mulher, seu pai pode ter sido um cristão verdadeiro, sua mãe pode ter sido uma cristã verdadeira, mas e você, meu ouvinte? E você, minha irmã, meu irmão, meu amigo, minha amiga, e você? Seu pai pode ter sido um cristão, sua mãe pode ter sido uma cristã exemplar, mas e você? Vê? E você deve ter isto, você mesmo, correto. Jesus Cristo disse, se pedirdes ao Pai qualquer coisa em meu nome, eu o farei. Agora isto é dizer, sem rodeios, eu farei isto, disse ele. Vê? Há condições, claro, se você crer quando pedir. Você tem que crer quando você pedir. Agora, em São Marcos 11:22, vemos que Jesus disse, se você disser a esta montanha, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar, não duvide da sua cura divina, não duvide da sua libertação, não duvide do seu novo nascimento, não duvide do batismo com o Espírito Santo, não duvide da transformação que Deus fará em você, não duvide do seu arrebatamento, não duvida da pregação deste programa ao desvelar de Deus, não duvide da Bíblia Sagrada. Se você disser a esta montanha, erga-te, lança-te no mar, e não duvidar, mas crer que o que disse acontecerá, você pode ter o que disse. Você simplesmente não poderia sair por aí e dizer, montanha, mova-te. Você tem que ter um motivo e objetivo para isto, veja. E isto é o que você tem que descobrir primeiro, se é da vontade de Deus, e então seu motivo e objetivo com a vontade de Deus, e então fale para aquilo, e se posicione, isto acontecerá. Sim, veja, se você tiver as condições corretas, motivos corretos, objetivos corretos, está de acordo com a palavra de Deus, peça o que você quiser e te será feito, vê? Mas você tem que ter as condições corretas. Agora, vocês devem se lembrar também que quando Deus responde às vezes, é de uma forma inesperada. Ele é imutável, mas ele faz coisas de maneiras inesperadas. Vê? Nós devemos pensar nisto e lembrar, ele é cheio de misericórdias, suas misericórdias não têm fim, suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos, ele enche os céus e a terra, ele não muda. Agora, esta montanha que você tem que mandar sair, ser lançada no mar, é a montanha de dúvida, montanha de incredulidade, montanha de doenças, montanha de aflições, montanha de pensamentos negativos, montanha de interpretações. Manda isto ser lançado no mar, manda estas montanhas erguerem-se e serem submersas no mar. Creia no poder de Deus, aceita isto, admita isto e não recua disto. Esta mensagem é para você. Deus te abençoe. Meu caloroso abraço a todos vocês. Até as próximas programações, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Amém.